Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. E aí entrou uma vinheta deste programa que está começando, Nos Caminhos da Fé. Sou Nilceia Parisi, tenho o privilégio de estar com vocês por umas 3 semanas, férias de Ricardo Santos, e hoje, olha que tarde especial, e que depois eu vou dizer para você que em outros horários você poderá acompanhar a reprise do Nos Caminhos da Fé, e que é um bate-papo com o pastor e professor João Paulo Gouveia, aqui na programação da RTM. Pastor JP, tudo bem, querido? Tudo bem, Nilceia. Muito bom, hein, a gente participar aqui. Ainda não tinha tido esse privilégio, né, pastor? O privilégio é meu. Que bom, obrigada. Ainda mais com você e com a Michelle. Não é? Olha aqui, bom, Nos Caminhos da Fé é um espaço para responder as suas perguntas e conversar sobre temas diversos, principalmente sobre o dia a dia com Deus, aconselhamento bíblico e pastoral para ouvir e compartilhar. Então, você deve participar do programa com a gente. E eu tenho aqui a querida Michelle Gomes, que é a nossa produtora, e ela vai anotar, ela vai pegar toda a sua participação, você que vai fazer suas perguntas, vai dizer de onde você nos acompanha. E você sabe que o pastor JP é uma figura, né? Figura preciosa. Para não chamar de doida, ela chama de figura. Né? De Deus. Que privilégio. Estou muito feliz, viu, pastor, de estar aqui do seu lado. E vai ser um papo bom. Já fala o assunto, não? Fala alguma coisinha aí, Mi, por favor, seja bem-vinda. Vamos fazer um suspense. Boa tarde, Nil. Uma alegria estar aqui com você. Seja muito bem-vinda. A gente já falou semana passada. Nos Caminhos da Fé. É que Nos Caminhos da Fé é a primeira vez que ela participa, né? Então a gente tem que dar as boas-vindas. Obrigada. Me salva. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E já faço uma convocação aqui. Não é nenhum pedido, é uma convocação, pastor. Porque temos os nossos alunos aqui, né, do nosso programa. Participe com a gente. A gente está numa série muito especial sobre pecados e pecadinhos, né? Uma série inspirada aí no livro do Dr. Russell Shedd, Arranque as Ervas Daninhas do Jardim da Fé, um livro forte que traz temas tão importantes. A estreia na semana passada falamos sobre culpa, depois sobre desapontamento e decepção, e nesta semana, no programa de hoje, vamos falar sobre cinismo. Então, se você já quer saber mais sobre esse tema... Polêmico, eu acho que vai ser polêmico hoje, viu? Mande aí a sua pergunta, sua mensagem para o nosso WhatsApp. E quem ainda não salvou o nosso número, anota aí, 11, que é o DDD aqui de São Paulo, 974 18 14 56. Ou se preferir, 974 181 456. Cada um fala de um jeito. Eu já vou aproveitar também e agradecer a presença, né, latino-americana. Uau! Da minha irmã, que veio hoje aqui acompanhar, tá lá olhando. Visita especial hoje. Por que latino-americana? Porque ela é do Chile. É chilena. E ela é chilena. Ela é brasileira. As filhas são chilenas, mas ela mora lá há 287 anos. Com todo respeito, não é fraca, não. Tá no Chile. E ela é linda, viu? Sua família é muito linda, viu, pastor? Graças a Deus. Desculpa. Não eu, só eles. Né? Imagina. E aí ela veio aí, então tá aí acompanhando a gente, conhecer a rádio um pouquinho mais. Nunca vou esquecer o nome da sua irmã, que é o nome da minha mãe também, Isabel, esse nome lindo. Então, uma alegria receber a Isabel hoje aqui com a gente. Pode chamar de Bel, né, Bel? Belzinha. Eu tenho uma amiga que chama ela de Belzinha, porque ela é uma preciosidade. E sendo sua irmã, deve ser também, né? Chama de Belzinha também. Pronto. Deixa eu aqui pôr uma vinhetinha de passagem e a gente entra nessa conversa. Bora lá. A gente tá enrolando pra falar de cinismo. Não sei por que nós estamos aqui numa conversa. Bora lá, então. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Bora lá, pastor JP. Eu recebi algum recado aqui que eu não peguei, né? Aumentar um pouquinho meu microfone. Oh, tá vendo? É assim. Vamos lá, vai lá, pastor. É porque fica de fone, né? Então, Muito desculpe, bem. pastor. Bom, a gente está no capítulo, nem sei qual que é o capítulo que fala sobre cinismo. Lembra que a gente está falando sobre o livro, né? Pecados e Pecadinhos, do Dr. Shedd, que é também um programa aqui da rádio chamado Pecados e Pecadinhos, que depois de terminado o programa, eles resolveram
fazer ele em livro, e a Shed Publicações aceitou o desafio e eles transformaram em livro. O capítulo é o capítulo 10, que ele fala sobre cinismo, e ele dá uma abordagem de que o pecado do cinismo, de que cinismo seria um pecado no sentido de que os cínicos menosprezam as pessoas. Então, eu ajo com cinismo, com sarcasmo ou com qualquer tipo de relação porque eu menosprezo a inteligência do outro, né? Então, alguém me fala alguma coisa, você reage a isso com cinismo, né? Meio falso, assim, né? Umas coisas meio assim, sarcásticas. Às vezes para ridicularizar, Para ridicularizar. Insultar, então, o Dr. Shedd vai por essa parte aí. Sim. Mas eu vou... talvez aqui ser mais filosófico, talvez, do que o Dr. Shedd, menos santo do que ele, mas talvez um pouco mais filosófico, e colocar para nós que o cinismo, ele é, na verdade, a contrapartida, ou a força contrária, ou o contrário exato do que a gente chamaria de transparência, o que a Bíblia fala ao máximo pra gente, né? Ser transparente com as pessoas. E o cinismo é o exato oposto da transparência. Por quê? Porque no cinismo é onde se esconde as coisas. O cinismo, ele nada mais é do que uma mentira. De alguém que vive apoiado numa mentira e fazendo com que todo mundo acredite que aquela mentira é uma verdade. Então, alguém que vive, a gente chama isso também de hipocrisia em alguma coisa, e isso é viver de maneira cínica. De que você é alguma coisa, mas você não deixa transparecer essa verdade. Nunca vem luz para a sua vida e você vive sempre escondido nas trevas. É alguém que age de maneira cínica, né? Você sabe que lá no fundo do seu coração você é mau, mas você envia informações para as pessoas de que você é muito bom. A pessoa tem consciência disso? Algumas vezes sim, outras vezes não. E aí é necessário uma reflexão um pouco maior. Por exemplo, as pessoas vão dizer, nossa, eu amo o pastor João, né? Olha, como eu amo o pastor João. Na verdade, o objeto do amor dessas pessoas não é o pastor João, objetivamente falando, mas é uma ideia que ela faz da perfeição na cabeça dela de quem é o pastor João ou a pessoa amada que ela está achando que é amada. Porque vamos dar um exemplo e talvez aí você fique achando que talvez seja polêmico. Vamos dizer que João ame Maria, né? E ele acredita que a Maria é fiel, ele entende isso, ele idealiza a Maria e diz a Maria é fiel. Mas depois ele descobre que a Maria anda beijando outros lábios, né? Se a gente pudesse dizer assim, eufemisticamente, né? Ele então não ama Maria. Porque se ele amasse Maria e ele soubesse de coisas escondidas da Maria e que agora aparecem à tona, a amplitude do seu amor também aumentaria. Porque agora eu sei mais coisas sobre Maria. E se eu amo Maria, eu não amo só aquele detalhe, só aquela ideia. Agora eu conheço mais coisas sobre a Maria. Então o meu amor seria maior. Mesmo traído? Mais. Não estamos falando da traição. Calma. Tá. Porque o seu foco está na traição. Nós estamos falando de conhecer quem a pessoa é. Tá. E isso é verdade, por quê? Porque quando a gente começa a se relacionar, a gente está apaixonado pelas pessoas. A gente está apaixonado por uma ideia. Lembra que paixão vem da palavra pathos. Pathos é patologia, ou de patologia, doença. Né? Vem de uma doença. Então a paixão, ela é uma doença. E eu não estou dizendo que é boa, que é ruim, estou dizendo que ela cega. Por quê? Porque a gente faz da pessoa a quem a gente deposita essa paixão uma ideia de perfeição que depois, com o tempo de convivência, a gente vai percebendo que não é verdade. Que as pessoas têm problemas, que não tomam banho, né? Que coçam, né? A virilha, né? Que tiram caquinha do nariz. Você entendeu? A gente começa a ver que aquele aquela príncipe e princesa vai se desmoronando. Muito bem. Então, quando você passa pelo período do pathos, da paixão, você começa a ver a pessoa como ela é.
com todos os seus defeitos. Então, se você conhece mais da pessoa e você diz, eu amo essa pessoa, quanto mais você conhecer ela, mais a amplitude do seu amor deveria ser verdade. E não é. Porque a partir do momento que o João percebe que Maria não é fiel, ele percebe, eu não amo Maria. Porque ele não conhece ela como um todo, mas só uma ideia que ele faz da Maria. Tá me entendendo? Então, essa é a relação. O casamento é assim. Quando a gente tem um momento que é de paixão e a gente não vê defeito na pessoa. Quando vê, se engana. Porque a gente não quer acreditar naquele defeito. Porque a nossa ideia de perfeição sobre aquela pessoa, essa sim é o objeto do meu amor. Professor, pastor, irmão tão querido, eu não sei se eu vou esgotar alguma coisa aqui ou muito pelo contrário. Mas você entende o que eu... Porque a hora que começou a falar isso, eu pensei, você falou João, Maria, aí eu pensei em José e Maria, na situação de Maria, que eram noivos, aí ela chega para ele e diz que está grávida. E aí... Como assim? Qual é a primeira reação de José? A primeira reação antes do anjo conversar com ele. Ele quer terminar. Então. Por quê? Porque ele ama Maria? Por que ele vai terminar? Ele está se sentindo traído. Porque ele não ama Maria. Ele ama uma ideia que ele fazia de Maria. Agora a Maria está grávida? Peraí. Maria está grávida porque se deitou com alguém. Essa é a primeira percepção. Entendeu? Então ele ama Maria? Não. Se ele amasse Maria, ele ia falar, beleza. Vambora. Puxa, eu já ia falar o contrário. Percebe? Porque depois, quando o anjo chegou, quando no sonho falou, aí sim ele... Que quando o anjo chega, tira a percepção humana dele, diz assim, ei, ela tá grávida não é por causa de um outro homem, porque a concepção é divina. Sim. Veio esclarecer pra ele. Então você fica esperto aí, entendeu? E protege Maria. E aí ele protege Maria. Percebe? Sim. Por quê? Porque quando a gente diz que ama, aí a gente vai fazer uma diferenciação entre o amor humano e o amor de Deus. E é nesse lugar que a gente vai entender cinismo. Por quê? Porque eu não conheço a Michele completamente. Nem você. Nem você, Nilceia. Você pode olhar e falar, nossa, pastor querido, como eu gosto de você. Se você passar 3 dias comigo, eu tenho certeza que essa percepção de eu gosto de você ia terminar. Entendeu? Inclusive você ia falar, meu Deus, como alguém pode gostar dessa tranqueira. Entendeu? Tenho certeza, essa é a minha percepção, né? Se derrete a ideia. E aí a gente ama? Não, porque a gente amava uma ideia. O que é libertador no cristianismo, de forma geral, é que ele fala para a gente trazer luz a todas as coisas. E sim, a partir do momento que eu trago luz para coisas que estão escondidas numa ideia, atrás de uma ideia perfeita, a partir do momento que essas coisas vêm à luz, a gente vai poder decidir se vai amar ou se não vai. Isso, eu tava pensando nisso. Aí sim, eu tomo uma posição, né? Isso aí. Aí eu... Então, a luz, a transparência, ela é libertadora. Sem dúvida. Mas e o cinismo? O cinismo não. Ele o cinismo, né? É eu alimentando a ideia de perfeição que você faz de mim. Então você está presa. Você nunca vai poder se desvencilhar de mim. Porque você vai ficar presa numa ideia de perfeição sobre o pastor João. Percebe? Mesmo que alguém fale, né? Estamos falando o quê? Trazer a luz? Mas se alguém trouxer a luz e você descobrir que eu sou um adúltero, um pedófilo, traficante de crianças, aí toda aquela sua percepção anterior desconstrói. Cai. Por quê? Porque a luz foi colocada sobre. Então o cinismo, ele nada mais é do que uma alimentação de uma ideia falsa. Tá. Por isso ele é pecado. E por isso a Bíblia é diametralmente oposta ao cinismo. Lembra lá na oração, no capítulo 6 de Mateus, Jesus fala assim, não sejam como os hipócritas. Quando você for orar, não vai lá, né, na frente de todo mundo e ore maravilhosamente bem. Por quê? Porque o hipócrita que ele está falando é um cínico.
Porque ele vai lá e fala bonito, e as pessoas que estão no entorno falam, nossa, como ele é espiritual. O que ele está fazendo? Alimentando uma falsa ideia sobre si. Sim. Que não é verdade. Quer vender aquela imagem, né, para os outros. Porque lá dentro, a gente sabe, ele é sepulcro caiado. Lembra? Sim. Parede branqueada, é vazio, cheio de maldade. Sim. Mas por fora, ele continua alimentando na sua percepção um ar de santidade. Ele é um cínico. Porque ele esconde a verdade e aprisiona a pessoa numa ideia. O cristianismo é libertador. E o que ele diz? Não se pode colocar embaixo. Não pode esconder. Não, você põe em cima. Por quê? Ilumina a casa toda. Então eu posso ver tudo o que está acontecendo. Tudo agora vai ficar debaixo da minha visão. E eu vou poder agora escolher. Agora eu sou liberto porque eu vi. Sim. Agora, como liberto, eu vou poder escolher caminhar com você ou não. E, falar aqui com esse pastor é uma viagem, né? Isso aqui é uma viagem. Filosofia. E aí, eu fico assim... E a gente vai conhecendo um pouquinho mais, porque a gente tem uns 500 anos de igreja, né? Então, assim, a gente fica lembrando de alguns textos. Você se converteu para outro dia. Recente. Aqueles bem cínicos, né? E a resposta também, né? E eu aqui, eu tenho gasto um tempo para conversar com um grupo de mulheres daqui uns dias, se o senhor permitir. E eu quero falar com elas sobre a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, ela foi visitar o rei Salomão porque ela ouviu dizer. Porque ela tinha uma ideia. Ela tinha uma ideia. E é isso que eu queria. Então, ela né, imaginava já ele é o cara, ele queria ver de perto se era mesmo tudo aquilo lá no palácio. Ela trouxe. E me ajuda se eu tô aqui. Eu tô aqui já. Eu tô viajando muito. Porque eu tô pensando nas mulheres, que eu quero conversar com elas sobre essas coisas, claro, é a palavra. E aí, quando ela fala assim, olha, eu ouvi falar de você e tal, e aí quando eu ando pelo palácio, eu vejo aqui os seus empregados, eu vejo a mesa como ela é posta, eu vejo como tudo é organizado, como você os respeita e tal. Você vai além do que eu pensava. Mas quem era ele de verdade? Era o acumulador de ídolos? Ele era o vaidoso que fazia um monte de coisa? Na verdade era. Mas a ideia que a gente faz da pessoa e as ações que a gente tem alimentam uma ideia de perfeição que é falsa em cima das pessoas. Por isso que é libertador quando a gente é transparente. Mas aqui vem o risco e aonde vale a reflexão. E aí a gente vai entender o sistema que propõe que a gente viva de maneira cínica e não de maneira transparente. Porque se eu for verdadeiro com a minha esposa, se eu for completamente transparente com a minha esposa, eu corro o risco dela falar assim, opa, legal, você está sendo super honesto comigo, mas eu não quero viver com uma pessoa assim. E ela vai se separar de mim. Então, por prudência humana, o que eu faço? Vivo de maneira cínica. Esse viver de maneira cínica é não revelar tudo, não trazer eu continuo alimentando a ideia que ela faz de mim. Para manter ela presa a uma situação qualquer de relacionamento comigo. Isso a gente faz com as pessoas. Em todos os relacionamentos? Claro que sim. De amizade, no trabalho? Em todo momento. Você vai ver, vamos falar no âmbito religioso, as pessoas vivem na igreja de maneira cínica. Sim. Porque elas não são aquela perfeição, é aquela doçura que elas são na igreja. Por isso que a gente fala que o ministério mais difícil é dentro de casa? Porque dentro lá de casa com a minha esposa, eu não consigo ser cínico 24 horas por dia. E vem à tona quem eu sou de verdade. Sim. E aí é que a gente aperfeiçoa o amor. Quando eu sei exatamente quem a pessoa é. Você entendeu? Aí a gente já não tá mais preso no pathos.
Não está preso mais naquela doença, daquela ideia que a gente fazia do casamento, que a gente fazia do relacionamento entre o homem e uma mulher, do relacionamento entre amigos. Quando uma pessoa começa a te falar muitas verdades e é muito transparente com você, a primeira coisa que você faz depois de um tempo é afastar ela de você. Porque a gente também não suporta as pessoas transparentes. E a gente prefere que elas fiquem um pouco longe, porque a gente fica incomodado. Pô, a gente também quer viver de boa. E a gente afasta essas pessoas. Por quê? Porque o sistema facilita a gente ficar mentindo para si e para os outros. Pastor, eu tô aqui. Bom, primeiro, ouvinte da RTM Brasil, estamos aqui nos Caminhos da Fé com o pastor, João Paulo Gouveia, com a Michele, querida Michele Gomes, que é a nossa produtora. Que momento! Eu tô aqui, eu caí hoje aqui nesse programa. É o primeiro que eu estou cobrindo as férias de Ricardo Santos. Ricardo, se você me ouvir, que privilégio seu aqui, hein? Semanalmente. É uma vez ou 2 vezes por semana? 2, terça e quinta. Então, na quinta-feira, acho que eu vou me preparar melhor para e aos vivos. Aos vivos. Aos vivos. E a gente está aqui falando sobre cinismo. Então, você participe, você que está aí acompanhando a nossa programação ao vivo, como o pastor está dizendo, faz sua pergunta, faz seu comentário, compartilha conosco até experiências que você já tenha vivido, particularmente a respeito do cinismo. Não é, Michele? É isso mesmo, porque assim, é um tema, gente, que realmente, essa introdução que ele fez, eu fiquei refletindo nisso, sobre essa questão do sistema, Nil, e a postura que a gente toma, não só no relacionamento entre marido e mulher, ou no trabalho, na igreja, nas nossas relações sociais mesmo, e eu nunca tinha parado para pensar a origem disso. O livro fala que trata-se de um pecado, inclusive essa série, gente, que a gente iniciou na semana passada, inspirada aqui no livro Pecados e Pecadinhos, melhor vir aqui, Pecados e Pecadinhos do Dr. Russell Shedd. Ele faz uma reflexão muito profunda, porque aqui ele traz a questão de você querer... ser cínico com alguém porque você menospreza a inteligência ou a pessoa, né? Mas aqui o pastor traz uma outra reflexão que eu acho que é bem interessante, que faz a gente pensar nesse tema de uma maneira mais ampla, que tem a ver muito com o que nos impulsiona, talvez, a ter essa atitude que está relacionada à transparência e à verdade, né? O sistema é tão sórdido, o sistema que a gente vive é tão sórdido, que a gente faz isso a partir da educação que a gente dá para as crianças. Vamos lá visitar a tia, que é gorda. E você fala com ela no carro, você fala, vê lá o que você vai dizer pra ela, hein? Olha só. Entendeu? Você não vai chegar lá e dizer que ela é gorda. Quer dizer, a gente já está induzindo a criança a entrar num sistema de mentira e de cinismo. Ela tem que chegar lá e... Ai, nossa, engordei. A criança... louca pra dizer, a senhora é gorda, pô. Para tomar sorvete. Não, mas porque se falar isso, criança mal educada, cala a boca. A gente bate na criança. Porque a gente já induz, o sistema é tão maligno, é tão ruim, que a gente já induz a criança na nossa educação a viver dentro de um cinismo, de uma falsidade, de uma mentira. E a gente diz para criança, vê lá o que você vai falar. Isso em nome de agradar as pessoas. Porque a gente não quer realmente, a gente quer viver nesse mundinho de falsas expectativas, de ideias, entendeu? É que a gente associa, por exemplo, esse caso em específico, à questão de educação, né? Você não vai chegar lá e falar algo que talvez a pessoa possa se ofender e ficar triste. Vou dizer uma coisa bem simples para você. Se eu tenho alguma coisa que eu não percebo, eu quero que meus amigos digam para mim. Porque se eles não me disserem, eles não são meus amigos. Se eles não me disserem a verdade, quem vai me dizer a verdade? O diabo? Não. Então para que serve amigo
se ele não é capaz de vencer o cinismo e a hipocrisia e me dizer a verdade. A gente só está dizendo, então, a forma como a coisa chega, né? Não, então, tudo bem. Né? Mas é que essa coisa da educação, né? Também beleza. Chegar metendo o pé, né? Beleza, mas a gente já ensina o cinismo para a criança desde pequenininho. A nossa pedagogia é cínica. Porque a gente vê lá o que você vai dizer. Porque uma coisa que eu vejo muitas vezes, que tem gente que critica, tem criança que não gosta de beijo e abraço. E muitas vezes os pais forçam... Vai lá, cumprimenta, dá um beijinho, dá um abraço. A criança não quer abraçar e não quer dar um beijo. Por quê? Mas a gente entra nesse sistema que a gente acha, para ser educado, você tem que abraçar e tem que dar. Não necessariamente, né? Só que hoje a gente já tá apelando para outras coisas, porque agora a gente quer justificar a coisa e dizer, não é falta de educação. Continua sendo. A gente fala, não, ele tem TDAH. Ele tem um espectro autista. A gente justifica com uma patologia. Não quer abraçar, não abraça. Não quer beijar, não beija. Mas, vê, a nossa pedagogia, ela está formatada dentro de um sistema que não é a pedagogia do Cristo. O Cristo é verdadeiro. O tempo todo. E tem uma cena que você falou sobre o verdadeiro, de um diálogo dele com... É Bartolomeu que ele fala de Nazaré, e tem... Tem algo de alguma coisa boa de Nazaré, mas ele foi muito transparente quando ele falou, e Jesus não repreende ele. Parece que até ele, leva numa boa essa crítica, porque ele simplesmente foi bem transparente com o que ele pensava. Olha aqui, nós vamos chamar o bloco comercial. O assunto tá bom. Continua já nesse papo bom aqui com o pastor João Paulo, com a Michele. E você, ouvinte transmundial da RTM Brasil, já participando, compartilhando conosco, dizendo... O que você está entendendo dessa conversa? Você se identifica com esta conversa? Na sua casa acontece essas coisas? Na sua igreja? Bora lá, vamos ver o que teremos no próximo bloco. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Bora lá, Michele. E voltamos aqui. Agora eu vou ler algumas participações dos ouvintes. Muito obrigada para todos vocês que estão ligadinhos com a gente nesta terça-feira. Um abração para Vânia, lá de Lages, Santa Catarina. Ela disse que está ligadinha na companhia da Nilceia. Grande abraço. Então, a nossa querida ouvinte Vânia. Luiz Antônio Gonçalves, de São Roque, aqui de São Paulo, interior de São Paulo. São Roque, não é? Sim. São Roque. Pertinho aqui. Mandou um abraço também para todos que estão ligadinhos. Parece que ele está em Mairinque. Mairinque, eu acho que é a região ali, São Roque, Mairinque. Não faço ideia. Isso aí eu não sei, não. Essa região eu não conheço. O Orlando Silva de Roraima também está com a gente no programa Nos Caminhos da Fé. Deus abençoe a todos. Eu achei legal a mensagem da Mariana Velasco. Ela colocou o seguinte, pastor... Nunca tá aqui, né, a Mariana Velasco? Eu nunca ouvi falar nesse nome. Não. Ela disse que veio de longe, estava em outra cidade, Várzea Grande, 20 quilômetros. Muito longe, hein? Nem no feriado eu falto. Muito bem. Presença registrada aqui nesta terça. É que, assim, quem não está na capital, falar 20 quilômetros é longe. É porque a gente para ir para um bairro, né? Eu moro na Zona Leste, eu atravesso para vir para cá, para a Zona Sul. Então, assim, ela fala, é uma viagem. E de repente dá 20 quilômetros. A nossa referência é diferente, né? Porque às vezes o que ela leva de estrada, a gente leva a atravessar a Marginal. Verdade. Para chegar na esquina para comprar. E a Mariana é de Cuiabá, lá do Mato Grosso. Faz sentido, tá certo. Muito obrigada. Então, que presença, né? Obrigado. Audiência qualificada nesta terça. Olha só, o Rangel, lá do Ceará, também tá acompanhando com a gente. Ele disse que o microfone da Nil tava um pouco baixo, distante. Depois a gente testa aqui, mas obrigada pela dica, os ouvintes sempre nos auxiliando. Porque eu viro o rosto para falar com vocês e eu saio do microfone. Muito bem. Obrigada. Boa. Sidney Pereira também tá com a gente. Mande mensagem de texto. Áudio a gente não consegue ouvir agora, tá bom, gente? O Atílio de Ribeirão Preto também nos acompanhando. Muito legal, querida Nilceia, o programa de hoje com o pastor João Paulo Gouveia. Todos nós, individualmente, temos que fazer essa reflexão nas áreas da vida, principalmente na vida espiritual. Ele mandou um abração.
tanto para você, Nil, para o pastor e para mim. Muito obrigada, viu, Atílio? Obrigada, realmente, obrigada. É uma reflexão diária, um desafio diário também, que com um sistema que nos impulsiona o tempo todo, né? Ao cinismo, porque a gente às vezes fica com medo da reação do outro, com a nossa verdade e transparência, e às vezes a maturidade do outro não está preparada, às vezes, até para ouvir o que você tem a dizer. Eu não sei se isso... Vamos fazer uma reflexão. Imagina, então, que se você fosse completamente transparente com os seus filhos e passasse pela sua cabeça que, sendo completamente transparente com os seus filhos, eles fossem escolher ficar longe de você, você escolhe ser transparente ou viver cínica? O que você prefere? Ai, que situação se difícil. Você viver porque a gente sabe que é o correto. O correto é ser transparente. Okay. Mas se você viver de maneira você quer cínica, estar perto deles, eles vão ficar né? perto de você. Eles vão falar, nossa, minha mãe é maravilhosa. Agora, se você for completamente transparente com eles, existe a possibilidade deles falarem, mas com essa pessoa eu não quero viver. E eles se afastam de você. Você faz a escolha. Você quer viver de maneira cínica ou quer viver de maneira transparente? Qual é a sua escolha, pastor? Então, esse é o ponto, né? A gente vai trabalhar em alguns momentos até cinicamente, né? Mas o ideal é que a gente pudesse sair do sistema e viver de maneira transparente todos os processos. É isso que a Bíblia está induzindo a gente a fazer. De que a gente viva de maneira transparente. Que os nossos filhos, exato, né? Então, por exemplo, eu venho aqui, por exemplo, ou nas pregações e tudo, e digo coisas da minha própria intimidade no púlpito. Com as minhas filhas, entendeu? E tudo mais. Sim. Com, né, os processos todos. Por quê? Para deixar também para a igreja transparente as minhas próprias mazelas. Eu acho tão bom isso. Porque eu enxergo, pô, ele é tão gente quanto eu. Mas é que ele tem esses as pessoas preferem viver de maneira cínica para manter um status quo, para manter a apreciação do público, né, dos seus ouvintes, para manter a sua autoridade de liderança. Você entendeu? É que agora é JP, né? Eu entendo exatamente o contrário. Quanto mais eu tiver exposto, é que as pessoas são más e elas usam a minha exposição contra mim, porque elas são más, ok? Mas eu acho que quanto mais exposto, mais forte, não mais fraco. Por isso que Jesus, ele expõe também as suas próprias fraquezas. Sim. Porque ele é humano, que fica cansado, que fica irado porque ele vai lá e chuta os vendedores lá no... E chora. Que chora quando um amigo morre. Que fica triste. Você entendeu? Sim. Quando ele expõe quem ele é, sua autoridade é muito maior. Sim. Então, para mim, quanto mais exposto, mais forte eu tenho capacidade de me tornar até no processo. Tem uma perguntinha aqui do Robervaldo de Timon, no Maranhão. Ele pediu para você explicar a colocação sobre sistema de cinismo desde a infância e justificativa com a questão de TDAH. Ele disse que não ficou claro a colocação. Não tem. Eu estou dizendo, quando eu disse TDAH ou alguma coisa, quando você me fez aquela pergunta sobre... vai lá abraçar a pessoa, entendeu? Aqui não é nenhum tipo de associação. Eu estou dizendo que as pessoas, para justificar alguma coisa, uma ação ou uma reação, ficam usando alguns sistemas. Mas ele tem isso aqui, mas ele tem aquilo. Ele só não foi abraçar porque ele é uma criança hiperativa, então ele nem prestou atenção. Então a gente justifica os pais que não dão educação para seus filhos, entendeu? Agora com espectros X, Y, Z. Ou autista, ou é hiperativo, tá na moda, ou é não sei o que lá. Tá na moda. A gente foge da nossa responsabilidade de dar educação para os filhos usando desculpas 1000. Só isso. Não tem nenhuma relação com TDAH ou com autismo ou qualquer coisa. O que eu estou falando aqui é que os pais usam essas descobertas que a ciência tem feito na fase neurológica, na ciência toda com as pessoas, né, humanas, para justificar a sua ausência como pai ou como mãe na caminhada com as suas crianças. A questão do sistema cínico que a gente tem é porque a gente, desde criança, prefere que as crianças sejam cínicas. Porque se elas falarem a verdade, elas me expõem.
Porque eu sento lá na mesa e converso com todo mundo e de repente eu tô falando mal da tia gorda. E quando ele chegar de frente com a tia gorda, ele vai falar, todo mundo fala que você é gorda. E o pai fica mal. Sim. E ao invés de viver a verdade das coisas, e ao invés de falar mal, a gente falasse bem, falasse como é que funcionam as coisas, falasse... A criança talvez pudesse ser verdadeira diante da tal tia. É tão interessante, ele está falando isso, e isso aqui é conversa de pastor e de pai, de esposo, né? Sim. Quantas vezes na igreja já ouvi o pastor dizer assim, gente, cuidado, como é que é a conversa de vocês agora no almoço, que vocês vão sair daqui, escola bíblica dominical, quando vocês forem almoçar, senta na mesa, veja o que vocês conversam. Porque é exatamente isso. Então, tenham conversas abençoadoras. Beleza. Né? Que vivam na verdade, não no cinismo. Isso. Por que isso? Porque a criança senta aí e começa a dizer, porque o presbítero tal, porque não sei o quê, porque o diácono tal. Então, assim, depois a criança vai para a igreja também, quando ele vê o presbítero, nossa, se aquele presbítero lá que o meu pai falou lá na mesa, falou dele que ele é assim, assado. É esse cara aqui que ele tá falando? Isso. E depois depois de ter feito tudo isso, a gente vira para a criança e fala assim, quando você estiver diante dela, mente. Não vai falar a verdade para ela, hein? Ué, como assim? A gente está educando o nosso filho para ele ser cínico. Para ele ser mentiroso. Para ele viver uma mentira. Como pode isso? E, pastor, que tipo de pais nós somos? Que tipo de sociedade é essa que privilegia o cinismo, a mentira, em detrimento da verdade? E tem um caso que é muito comum que os pais passam vergonha quando alguém liga ou chama no portão, fala que eu não tô. Aí a criança, às vezes, não tem a maturidade. Minha mãe ou meu pai pediu pra avisar que não tá. Ótimo que diga isso. E tem criança que faz isso porque ainda não tem a malícia. A mamãe falou pra falar que não tá. Então fica exposto o cinismo, né? E aí, muitas vezes, fica aquela situação... Michele, eu tô aqui pensando, porque assim, eu sou mãe de pastor. Eu sou mãe de presbítero. Glórias ao Senhor Jesus por termos esses meninos na casa de Deus e servindo ao Senhor. Quantas mães já chegaram em mim e falaram assim, você não sofre de ter um filho pastor? O que você acha? Você aconselha sabe essa conversa assim? Porque acha tão... Nossa, porque é sofredor, porque pastor sofre. A gente sabe que falam tanto do pastor, né? Porque o presbítero... E olha... Glórias ao Senhor Jesus, eu tenho tanto prazer de ter esse menino servindo ao Senhor. E no norte do Brasil, que a gente diz que é terra de ninguém. O senhor já esteve no Nordeste, né? Já foi missionário no Nordeste. Ele começou como missionário lá dentro do PV, em Belém, Benevides, ali, comunidade que vive do lixo, até hoje ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Castanhal. Num desafio danado com os seus oficiais, tal. Então, assim, nunca, pela graça de Deus, nunca fala meu filho, porque se ele senta na mesa e ouve falar mal de pastor, esse menino não vai querer ser pastor. É que ainda bem que não me perguntam esse tipo de coisa, mas se perguntasse eu falei, não, eu sofro em ser pai de um pastor ou de um missionário só quando eles se relacionam com cínicos e hipócritas. Aí eu tenho dó dele, entendeu? Porque na verdade, esse é o grande problema de alguns processos religiosos. As pessoas montaram um sistema de cinismo, um sistema de mentira. Porque a gente fez uma plaquinha lá na igreja e colocou na entrada que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Boa. Ele fala isso quando alguém vai visitar. Você está procurando uma igreja, meu? Você está procurando pessoas perfeitas, uma igreja perfeita, você não achou. Não é aqui. Então, nesse processo, a gente fica alimentando um sistema. E esse sistema é um problema. Quando você pega o capítulo 5 de Mateus, lembra lá, né? O que tem no capítulo 5, o Sermão da Montanha lá, o Sermão do Monte de Jesus. Sim. Você vai perceber que antes dele entrar na oração e falar, não façam como os hipócritas ou como os cínicos, que querem dizer uma coisa para manter os outros ainda dentro desse espectro de uma ideia de perfeição sobre mim, não façam como eles. Quando vocês forem orar, vocês fazem como? Vão no quarto secreto, porque o pai que te vê em secreto sabe exatamente quem você é. Sim. E aqui a diferenciação entre o amor humano e o amor de Deus. Porque o amor humano é baseado na falsa ideia de quem o outro é.
Porque a partir do momento que o outro é completamente transparente, meu amor já fica já vai se esvair. Porque eu não posso aceitar o outro como ele realmente é. Eu não posso amar, em conviver eu não posso amar com alguém que é mesquinho. Eu não posso amar com alguém egoísta. Posso? Não, eu não posso. Mas Deus ama você. E você é egoísta e mesquinha. Michele, você tem quantos anos de casamento? 14, vai completar 14 anos. Nós fizemos 41 anos de casamento, pastor. E olha, eu nem tinha participado ainda desse programa. Eu, assim, pensando sobre essas coisas ao longo desses últimos anos, que aí aquela coisa assim, puxa, se eu soubesse que ele era assim há 40 anos, eu não tinha casado, né? Não é isso? E com o passar... E aí, mas o meu amor aumentou por ele. Quanto mais você conhece, aí você tem uma decisão. Isso. Quanto mais você conhece, você toma uma decisão. Você podia romper. Porque quando você conheceu, você fala assim, ganhei a oportunidade de falar, quero isso ou não quero isso. E você disse, ok, eu quero isso. E aí você aprendeu dentro desse sistema. Então, quanto mais você sabe da pessoa, mais amplo é o seu amor, ou a possibilidade de amar a pessoa. O objeto onde você está depositando seu amor. A partir do momento que você tem a liberdade de dizer quero ou não quero, isso sim é legal. Mas se ele ficasse alimentando um ser perfeito para você, imagina lá na frente, depois de 41 anos, que você descobrisse alguma coisa que estava lá. A ruptura ia ser certa, porque é como se caísse ali uma grande bomba atômica no seu relacionamento. O lance é que a gente fica estourando pequenos traques durante o relacionamento. Estourou, você falou, ok, eu entendi que ele é assim, avanço. Ok, entendi que ele é assim, avanço. Ok, entendi que ele é assim, avanço. Agora, se você nunca vê a amplitude da verdade dos relacionamentos, lá na frente, essa sua expectativa que você fez, essa ideia, quando vier qualquer coisinha, quebra tudo. E aquele castelo inteiro de vidro que você compôs, ele acaba. Então é melhor que a gente vá durante os anos entendendo a amplitude da verdade das pessoas para a gente ir fazendo nossas escolhas, do que viver falsamente com ela. Aparência mesmo, né? A gente alimentando uma falsidade, porque quando chegar lá na frente que ela conhecer a verdade de quem eu sou, como já se passou muito, a amplitude desse ideal é muito grande, vai acabar. É fato que haverá uma ruptura. Porque é muito grande, a pessoa não tem capacidade de assimilar. Agora, quando você pega aí o texto, quando Jesus começa a falar sobre oração, os textos anteriores são o amor aos inimigos, pois é, ostentação da vida. Percebe? Sim. Que você não veja isso aqui, não seja falso. Quando você der esmola, não fica, olha como eu sou bonzinho. Sim. Olha como eu sou maravilhoso. Quando você fizer o jejum, não fica falando como eu sou espiritual. Com aquela cara de pálido, passando mal. O que foi? É porque eu estou jejuando. O que ele está falando aqui? Ele está falando para você, não viva dentro de um sistema de cinismo. Sim. Entendeu? Conheça que o seu inimigo é mau, como você também é mau. Agora, você pode escolher amá-lo. Sabendo que ele é mau, agora você sabe, uau, ele é mau. Então eu posso escolher perdoá-lo. E eu posso escolher, ao invés de retribuir o mal dele com o mal, eu posso retribuir o mal dele com a bondade. É uma escolha. Vem tudo à tona. É muito divino isso. Mas a gente tá falando de um livro que é divino. E ele tá toda hora dizendo, não viva dentro de um sistema de cinismo, de mentira. É pra realmente quebrar esse sistema. Ele é mau. Ele é mau. Ele se mostrou mal. Bom para você. Por quê? Porque agora você foi liberto de uma ideia de que aquele cara não era mau. Agora ele é mau. Agora você sabe que ele é mau. E agora você vai poder escolher fora do ideal, fora da paixão, você vai poder escolher e falar assim, uau, eu posso amar o meu inimigo. Pastor, e aí existe uma identificação humana, porque aí tem essa escola, eu vi que ele é mau, e de me enxergar que eu também sou.
Então, o ideal é que você também faça essa leitura da verdade. E que aí a gente cresce junto. Porque quando eu citei casamento, é isso. Sim. Ou ele tem isso, mas eu também tenho aquilo. Nesse viés que você está me falando, aí a gente vai pegar o capítulo 12 de Romanos. O que fala lá capítulo 12? Todo mundo lembra da metanoia. Né? Então, muda a mente para poder transformar o que está em volta, e mudando a mente, transformando o que está em volta, você vai poder conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ok? Se você pegar só o versículo 1 e 2, ele não tem lógica, ele fica vazio. É o 3 que dá sentido. No 3 ele diz assim: então não faça de você mesmo uma estatura maior do que se deve fazer. Ou seja, não fica achando que você é a última Coca-Cola do deserto, o último pacote do biscoito. Sim. Ou o último biscoito do pacote. Não fica achando que você é mais do que você realmente é. Não fique você também fazendo um ideal perfeito de você, porque você não é perfeito. Sim. Mas de acordo com a estatura da fé que Deus proporcionou, ou seja, com a verdade. Você precisa entender que você também não é um exemplo de doçura e de benignidade. De que você também é mau. De que na comunidade de fé, a gente é machucado pelas pessoas. Mas a gente também machuca elas. Isso, era isso. E de que a gente precisa aprender a amar e aprender a ser amado. Sim. A perdoar e aprender a ser perdoado no processo. Entende? Então, quando a gente fala desse sistema, a gente está falando assim: ok, o cara é meu inimigo, o cara é mau, o cara quer me destruir. Agora eu tenho a possibilidade de amá-lo ou romper com ele. E Jesus está falando assim: adote a postura de amá-lo. Você sabe agora que ele é mau, então ame-o. Mas não faça de si o bastião da verdade. Sim. Você é o máximo da pureza que você não é. Ok? E aí ele diz, então, tudo o que ele está falando até chegar lá na oração do Pai Nosso, até chegar lá, o tempo todo ele está falando: seu inimigo é mau, ame ele. Traz a verdade, saia do sistema de cinismo. Vai dar esmola? Que sua mão esquerda não vejo o que sua mão direita faz. Não fica ostentando isso. Não fica ostentando a maravilha que você é. Isso é bobagem. Sim. E ele está falando: vamos romper o sistema de cinismo? Porque esse sistema cínico é pecado. E não se pode ter uma vida no reino de Deus se você não traz tudo à luz. Se você não vive de maneira transparente. Existem pecados, Nilceia, que a gente guarda as 7 chaves dentro do coração, que a gente chama de pecadinhos de estimação. Esses pecadinhos a gente deixa lá escondido. De tempos em tempos a gente vai lá, abre o baú do nosso coração, tira aquele bichinho de pelúcia de lá, acaricia ele um pouquinho e fala: que pecadinho tão bonitinho. Deixa ele aqui mais um pouquinho, a gente não se livra dele. Quando o Dr. Shedd diz tirando as ervas daninhas do jardim da fé, ele está chamando exatamente a atenção para esses pequenos pecados que a gente nem percebe, porque está completamente absorvido pelo sistema e é passível de todo mundo. Tudo bem, não precisa ser completamente verdadeiro. A gente pode, né? Não. A atenção que o Dr. Shedd chama sobre o cinismo, e o que eu estou dizendo agora sobre o cinismo, é para que a gente pare de viver dentro de um sistema regido pela mentira e pelo cinismo. Sim. De que a gente rompa com esse tipo de processo e seja verdadeiro uns com os outros. Se todos fôssemos verdadeiros uns com os outros e sinceros e amássemos aos outros, eu preciso de lei para quê? Para que eu preciso de regimentos internos? Se eu vou ser fiel à minha esposa, por que eu preciso assinar um papel dizendo para ela que eu vou ser? Porque o sistema já aceitou passivamente a vida cínica, a vida mentirosa. Então agora ele me obriga a ir para um negócio que a gente chama de contratualismo. Eu sou obrigado a assinar coisas, a fazer contratos. Porque senão eu quebro a palavra. Porque já é aceitável viver de maneira cínica, de maneira hipócrita, de maneira mentirosa. Cinismo é pecado, tanto porque
a gente fica menosprezando as pessoas e achando que nós somos maiores do que elas, ou mais importantes, ou mais inteligentes do que elas. Sim. E cinismo é pecado também pelo aspecto de que a gente entende um sistema mentiroso que fica propondo a gente a viver nesse negócio. Seus filhos, eles merecem e têm o direito de saber quem você é. Sim. Mesmo que você corra o risco de que eles não escolham mais estar, de que eles escolham não estar mais perto de você. Mas eu posso te assegurar uma coisa. Quanto mais verdadeiro e sincero a gente é para eles, mais eles sentem confiança e mais eles se aproximam de nós. É nesse lugar. Abrir o coração e ser transparente não me faz mais fraco. Pelo contrário, me faz muito mais forte. Quando Deus expõe, quando Jesus expõe as suas fraquezas, ele é muito mais forte e as pessoas olham e dizem assim, ele ensina como quem tem autoridade, não porque só ele veio da parte de Deus, mas porque ele fala como quem fala do coração, das suas próprias experiências, das suas próprias verdades. Há uma identificação, né? Total. Sim. Então, aquilo que poderia ser mais fraco, que é visto pelos fariseus como fraqueza, pelos que ele veio procurar, não. É visto como fortaleza, como autoridade, como verdade plena. Bom, isso aqui tinha que virar 2 programas, né? Porque o negócio assim, nós já... é aqui, o nosso tempo. Então, você vai falar rapidinho aí dos nossos né? Porque ouvintes. O tempo já está encerrando. Quero mandar um abraço para Helenilze, que está ligadinha aqui com a gente também. E parabenizando, hoje é o dia do rádio também, pastor, Dia Mundial do Rádio. E ela disse que não consegue imaginar a vida dela sem a RTM. Um abraço bem apertado para vocês tudinho. Para você também, Lenilze, obrigada pela participação. Esther Áurea de São Paulo, Laís da Bahia, Lourdes de Aracruz, no Espírito Santo, a Elisângela também acompanhando aqui de São Paulo, Luiz Antônio Gonçalves de São Roque. Gente, muito obrigada a todos. Esse programa logo estará disponível lá no nosso site rtmbrasil.org.br. Depois a gente vai subir lá no canal do YouTube também, youtube.com/RTM Brasil. E quinta-feira tem mais. Lembrando que nos Caminhos da Fé é sempre de terça e quinta, das 4 às 5 da tarde. Isso que eu ia falar, né? Que você já falou aqui, ao vivo, das 4 às 5, terças e quintas, e tem as reprises, né? Não tem reprise. Não tem reprise. É só ao vivo. É só ao vivo. Mas você pode rever depois no YouTube. No site. Fica disponível, né? No Spotify. Os agregadores de áudio também. E já para adiantar para a turma, Nil, quinta-feira o tema será sobre impaciência. Esse eu não venho, vou faltar nisso. Nessa aula. Essa aula, impaciência, imagina. Queridos, puxa, que prazer. Que obrigado prazer. por poder estar aqui. E sem cinismo algum, viu, pastor? Eu quero dizer que eu acredito que o que me aproxima muito do Senhor, embora o senhor é mais jovem do que eu, então, mas falo o senhor chama de JP, por ser sim, pastor, um homem tão querido mesmo. Vai chorar, hein? Quem chora aqui sou eu, pô. Por causa dessa transparência. Que bom. Acho que é isso. Sim. A gente se apega, se aproxima, porque a gente é gente. Porque tem hora que a gente... É isso aí, assim, você vai ser quem para os seus filhos? Você tem que ser você mesma. Exato. E sendo tratado pelo Senhor, né? Imagina esse aí, pai da Gabizinha, presta atenção. Aquele programa lá, Pai e Filho. Nossa! Aquele programa Pai e Filho. De pai pra filho. Quando ele fala assim, mas pai, né? Gabi, Graças a Deus por esse tempo. Amém. Acabamos aqui. Olha, como diz meu neto, Zaela, vovó. Zaela, o nosso tempo. Zaela, nos caminhos da fé, com o tema aqui, cinismo. JP, que Deus continue te abençoar. Bora pra cima. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Michele, querida, que bom ter você aqui por perto. Muito obrigada pela confiança. Nil. Ouvintes, quinta-feira tem mais. Tem mais. Impaciência. A gente vai falar e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Bora lá. Nos Caminhos da Fé. Um espaço para se aproximar da Palavra de Deus. Com João Paulo Gouveia.